Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Eu sou Pascal Lotas e hoje tenho o grande prazer de receber aqui duas mentes brilhantes. Ola Tunanda, professor emérito do Instituto de Pesquisa para a Paz, em Oslo, e Rainer Rupp, ex-analista sênior da OTAN e espião da Alemanha Oriental. Olá, Rainer, sejam muito bem-vindos. Olá, Rainer. Welcome. Mentes. My pleasure. See you again. And Ola. Um prazer. Até a próxima. É ótimo ter vocês dois aqui, porque eu já conversei com cada um separadamente. E, na verdade, recentemente, Rainer, nós tivemos uma conversa e o Ola reagiu a isso e acabou escrevendo um artigo no Substack dele sobre um tema que a gente devia aprofundar hoje, o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Ele realmente existe? E você destacou nesse artigo que muitas das crenças sobre o que esse guarda-chuva é ou não é estão bem equivocadas. Eu gostaria muito de entrar mais a fundo nisso, mas por enquanto, deixa eu perguntar para o Rainer. Vamos começar com você. De onde vem essa ideia do guarda-chuva nuclear? Quando você trabalhava na OTAN, esse era um tema importante? Vamos começar com a primeira pergunta. De onde isso vem? O guarda-chuva nuclear está intimamente, quero dizer, totalmente entrelaçado com a ideia de dissuasão. Ou seja, se eu for atingido, eu te atinjo de volta. Eu tenho o domínio da escalada. Eu te respondo, se for necessário, com uma arma nuclear. Agora, a gente também precisa diferenciar aqui as armas nucleares como último recurso, as armas nucleares como instrumento político de chantagem, como Israel vem fazendo já há bastante tempo, e as armas nucleares como instrumento de dissuasão para que o outro lado, ou seja, o adversário, nem chegue a pensar em usar a própria arma nuclear. Esse tipo, ou esse aspecto de dissuasão funcionou bem durante a Guerra Fria, relativamente bem. Embora tenha havido várias tentativas, principalmente vindas dos Estados Unidos, de setores belicistas que estavam insatisfeitos com esse conceito. Eles viam isso como uma espécie de colete apertando suas ideias ofensivas em outras áreas. A ideia original, lá no começo dos anos 60, quando ainda não existia nem remotamente a possibilidade de se defender de um ataque nuclear de um lado ou de outro, ficou conhecida pelo termo MAD, destruição mútua assegurada. Era basicamente assim: se você me atacar, eu ataco de volta, e os dois morremos, porque havia armas suficientes dos dois lados para garantir isso. E o medo inicial era justamente o de um ataque surpresa que destruísse todo o inimigo de uma vez. Como consequência, cada lado acabou dobrando e até triplicando suas capacidades nucleares e o número de armas de ataque. Então, caso houvesse uma primeira tentativa de um ataque de decapitação, ainda haveria força suficiente para destruir o inimigo. E como resultado, surgiu o que se chama de tríade nuclear. Você tinha armas nucleares baseadas em submarinos, armas nucleares em terra e armas nucleares lançadas pelo ar. Assim, se uma falhasse, as outras ainda poderiam funcionar. A ideia de destruir o mundo acabou ficando bem aperfeiçoada, digamos assim. Agora o problema era, claro, que nesse caso específico, os europeus, que no começo sentiam que os americanos dominavam, já que eram os únicos com armas nucleares, começaram a se preocupar. E nós fomos por muito tempo os únicos com uma miniaturização muito avançada dessas armas, chegando a apenas 1 quiloton e por aí vai. Você deve lembrar, acho que Hiroshima teve cerca de 20 quilotons. É isso, se não me falha a memória. Tô ficando velho também. 15, tá bom. 15 então. Quer dizer, só para ter uma ideia. Uma quiloton é... como é? 15, quer dizer, foi Hiroshima. 15, eu acho. 15. Enfim, só para ter uma ideia. Então os europeus começaram a sentir... Quer dizer, enquanto os americanos mantinham aquela posição dominante, os europeus se sentiam bem seguros sob esse guarda-chuva de dissuasão. Foi nessa época, aliás, que o termo guarda-chuva começou a ser usado. E depois, um pouco mais tarde, quando os russos começaram a alcançar o mesmo nível,
esse guarda-chuva de dissuasão, ou melhor, o guarda-chuva nuclear, começou a ter alguns buracos, especialmente quando, como era o nome mesmo, o START, um foi assinado, ou o acordo original, enfim. Aí o equilíbrio passou a existir e os europeus, principalmente os alemães, não posso esquecer a situação especial da Alemanha, ficaram muito preocupados com a possibilidade de, num conflito convencional, a OTAN, ou melhor, os Estados Unidos dentro da OTAN, não usarem armas nucleares caso as forças convencionais viessem a colapsar. Forces would collapse. So here we already see something which Então aqui a gente já vê algo que originalmente não existia, que era o seguinte: se a defesa convencional falhar, você usa armas nucleares. Isso já representava uma nova redução do limite para o uso de armas nucleares nesse processo. E com a miniaturização dessas armas, esse limite ficou cada vez mais baixo. Os alemães começaram a pensar, poxa, se realmente houver um conflito nuclear, quer dizer, se houver um conflito convencional que a gente não consiga controlar. E eu poderia até citar aqui o documento MC-161. Logo na capa, na primeira página desse material ultra-secreto, muito extenso, com mais de 40 documentos, há uma citação sobre a estratégia soviética, dizendo que a União Soviética, ou melhor, a doutrina militar soviética, não se baseava em um ataque à Europa Ocidental. Mas se houver um conflito armado, e se houver um ataque contra território socialista, a gente precisa garantir que a guerra não seja travada e que a destruição não aconteça em território socialista. Isso vem, claro, da experiência da Grande Guerra e da Segunda Guerra Mundial, quando a parte ocidental da União Soviética, até Moscou, foi completamente destruída. Quer dizer, isso não pode se repetir. E nesse sentido, nós simplesmente vamos passar por cima dos europeus. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below, and now back to the video. In this situation, the German leadership means Nessa situação, a liderança alemã começou a pensar, afinal, qual seria a dissuasão nuclear contra um ataque convencional desse tipo, se ele realmente acontecesse? Logo depois, no começo dos anos 50, os americanos implantaram na Alemanha o míssil Honest John. Era um míssil com ogiva nuclear, cuja potência podia variar, mas não podia ser muito grande, porque o alcance máximo desse míssil era, se não me engano, de 25 quilômetros. 25 quilômetros com a carga máxima de, deixa eu ver aqui, anotei, isso de 2 a 30 quilotons. Ou seja, a ogiva podia ter de 2 até 30 quilotons, e o alcance era de cerca de 15,4 milhas, o que dá mais ou menos 25 quilômetros. A reach of 15.4 miles, meaning 25 kilometers. Now, Bom, então, se você sabe do que eu estou falando, em 1960, 61, foi apresentada uma versão atualizada do míssil Honest John, com alcance máximo de 48 a 50 quilômetros. Ele tinha um motor mais potente, quer dizer, um motor de foguete mais forte. E, deixa eu ver quantos quilotons ele tinha mesmo, podia carregar até 100 quilotons. Mas, com essa carga de 100 quilotons, ele não conseguia atingir o alcance máximo de, acho que, 50 quilômetros. Então era bem perigoso para a empresa de mísseis operar algo assim. Mas esse era o padrão dos americanos, o padrão do equipamento nuclear dos Estados Unidos e da Bundeswehr, com a diferença entre as forças americanas e a Bundeswehr. A Bundeswehr não podia usar as armas nucleares como quisesse. Sempre precisava do consentimento dos americanos e da chave para armar cada uma delas. Mas no total, havia mais de 700 dessas ogivas nucleares táticas, instaladas junto com os mísseis Honest John. E isso continuou, acho que até os anos 70. Espera um pouco, deixa eu conferir. Depois foi introduzido o míssil Lance, com ogiva nuclear, que tinha um alcance de 120 a 130 quilômetros e uma carga máxima de 100 quilotons.
Esse míssil Lancer, introduzido em 1972, e os últimos Lancers na Vergord, It was introduced, this missile, the Lance was introduced in 1972. foram desativados na Alemanha depois de 1995. From Germany after 1995. Oh my God. Meu Deus. Mas posso perguntar uma coisa? Quer dizer, toda essa estratégia do guarda-chuva nuclear, desses mísseis nucleares, era para atingir no máximo a Alemanha Oriental e causar contaminação lá. E olá, acho que você escreve exatamente sobre isso, né? A ideia toda era que se chegasse uma escalada nuclear, isso significaria a aniquilação da Alemanha e basicamente da Europa Central. E a Europa Oriental, né? Se a gente empurrasse os russos de volta para a Alemanha Oriental, até a fronteira, quero dizer, os russos não iam simplesmente desaparecer. Aí a Polônia e todos esses bons amigos dos Estados Unidos, todos esses que hoje são grandes amigos dos americanos, nem existiriam se isso realmente tivesse acontecido. Fica claro que eles atacariam o território polonês ao atingir o segundo escalão das forças soviéticas que estariam chegando, e assim por diante. Mas mesmo assim, os primeiros ataques seriam contra o território alemão, contra o território da Alemanha Oriental, mas também contra o da Alemanha Ocidental, porque em tese a guerra começaria quando as forças soviéticas entrassem na Alemanha Ocidental. Então a destruição aconteceria principalmente na Alemanha. Você nem chegou a falar, e eu nem mencionei as chamadas minas nucleares, que ficavam todas posicionadas a cerca de 30 quilômetros da fronteira entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, uma área também controlada pelos Estados Unidos, mais ou menos 30 quilômetros distante da fronteira. E também, eu conversei com o ex-comandante supremo da Baltops, o comando das aproximações do Báltico, na OTAN. E ele me contou que eles tinham forças especiais com mochilas carregando armas nucleares. A minha impressão é que eles não iriam muito longe. Existe um limite para até onde alguém consegue correr com uma arma nuclear, e se conseguiria voltar depois, por assim dizer. Então era uma política suicida. Eu me lembro que a Suécia estava desenvolvendo armas nucleares nos anos 50 e no começo dos anos 60. E isso foi interrompido, acho que em algum momento no início dos anos 60. Mas, na verdade, formalmente, acho que foi em 72. Mas o desenvolvimento mesmo parou no começo dos anos 60, pelo que eu lembro. E o argumento de um dos funcionários mais responsáveis do Ministério da Defesa da Suécia foi o seguinte: ele dizia que o guarda-chuva nuclear, ou seja, a proteção dos Estados Unidos, cobriria a Suécia. E foi por isso que a Suécia desistiu do seu programa de armas nucleares. Essa era a ideia. Mas mesmo assim, na Noruega, a lógica era parecida. Não dava para fazer diferente. E o Rainer explicou, na sua última entrevista, que nenhum dos exercícios da OTAN, esses chamados exercícios Vintex, incluía ataques contra a União Soviética. E claro, os americanos sabiam que se atacassem a União Soviética atacaria de volta lá nos Estados Unidos. Então os americanos preferiam que a guerra acontecesse na Europa. E a mesma coisa acontecia, claro, no norte da Noruega, porque o condado de Finnmark, lá no extremo norte do país, era a região que a União Soviética ocuparia em caso de uma grande guerra. Eles tinham medo de ataques contra as bases na Península de Kola. As bases estratégicas da Península de Kola, as de submarinos, as da Força Aérea, as de mísseis, todas eram extremamente vitais para a União Soviética. Por isso, eles avançariam sobre o condado de Finnmark. E claro, essa é uma parte da Noruega, então o país tentaria se defender de um ataque soviético em Finnmark. Mas eles não tinham ali a principal linha de defesa. A linha de defesa mais importante do lado norueguês ficava mais perto de Troms, que é o condado vizinho.
Então eles sabiam que os soviéticos iam tomar Finnmark, na verdade. Eles não teriam como defender de verdade. Mas as armas nucleares seriam usadas contra as tropas soviéticas que entrassem em Finnmark. Eu tenho um amigo que esteve lá com alguns especialistas franceses em defesa e eles analisaram isso. Sabe, Finnmark é uma região enorme, com quase ninguém morando lá. E eles disseram que era o lugar ideal para usar armas nucleares. Mas o problema era, claro, que os noruegueses não ficaram nada contentes com a ideia de usar armas nucleares na Noruega, especialmente os lapões. Especially not the Lapps. Mas isso é bem importante, na verdade. Eu também pesquisei um pouco sobre os países neutros e a bomba, sabe? E a Suécia não foi a única. Os suíços também estavam desenvolvendo uma bomba nos anos 50 e 60, ou pelo menos trabalhando nisso. E há vários motivos pelos quais eles desistiram. Mas um dos mais importantes foi quando, ali pela metade dos anos 60 até o final da década, os militares começaram a perceber que a doutrina militar da Suíça, de usar suas armas apenas em território suíço, significava o seguinte: nunca usar fora do país, só dentro da Suíça. Ou seja, se você desenvolve armas nucleares, acabaria bombardeando o próprio país. A questão é que até meados dos anos 60, as pessoas não entendiam direito o que significava bombardear um lugar com uma arma nuclear, certo? Que isso basicamente destrói aquela área de forma permanente e o que a radiação nuclear causaria depois. Então, na verdade, o chamado guarda-chuva nuclear do início da Guerra Fria foi, nesse sentido, construído em torno da ideia de que, não, as armas nucleares seriam apenas o próximo nível das armas convencionais, entende? E que elas seriam usadas contra exércitos inimigos que se aproximassem. Mas isso, na verdade, não é bem um guarda-chuva, né? É mais uma capacidade de contra-ataque, certo? E fica ainda mais claro, dá para dizer, quando a gente olha para os mísseis Nike. Aqueles eram mísseis de defesa aérea. Tinha baterias Nike em volta de Oslo, em volta de Copenhague, na Alemanha, na Holanda e na Bélgica. E eles tinham ogivas convencionais, pelo menos na Noruega eram ogivas convencionais. Mas isso era só em tempo de paz. Era só para fingir que estavam defendendo Oslo. E você dizia para os políticos que queria isso e também para o pessoal militar. Muita gente nas Forças Armadas acreditava que esses mísseis seriam usados para defender a Noruega contra ataques aéreos russos vindos da União Soviética. Era isso que a gente acreditava. E um amigo meu, que chefiava esses sistemas de mísseis na Noruega e depois virou chefe da inteligência militar norueguesa, o Alfred Berg, me contou que sim, havia depósitos de armas nucleares nessas baterias Nike, e que elas seriam usadas em tempo de guerra. Então, na prática, era só uma encenação de que seriam usadas armas convencionais, porque a função desses mísseis Nike era derrubar os enxames de bombardeiros soviéticos, os bombardeiros nucleares que seguiam em direção ao Reino Unido. E eles eram, sabe, como pássaros. Iam todos juntos e a gente podia pensar que se tentasse derrubar acertaria um ou dois, mas a maioria passaria. Só que, se você usasse armas nucleares, destruiria todos esses enxames de bombardeiros nucleares soviéticos a caminho da Grã-Bretanha. Isso quer dizer que você lançaria todas essas armas nucleares bem acima de você e a radiação cairia sobre você. E bom, não é o ideal. Aí eu fiquei pensando nesse guarda-chuva nuclear que, na verdade, a chuva radioativa viria de dentro do guarda-chuva. Ou seja, o contrário do que ele deveria fazer, por assim dizer. Rainer, olha, isso é meio louco, mas foi o planejamento da OTAN. Quer dizer, essas pessoas não tinham consciência de que estavam, na prática, falando sobre a destruição nuclear da Europa ao criar esse tipo de estratégia de defesa? Eu acho que era as coisas que se vai acontecer seriamente.
Nas minhas primeiras participações nos exercícios Wintex, eu fiquei completamente surpreso, porque logo no início, na primeira vez para mim, bastou uma única bomba nuclear tática cair sobre a Europa Oriental e o exercício era encerrado. Por quê? Por quê? Perguntei isso, ninguém soube me responder. Um soldado mais velho, eu ainda era um homem jovem, um desses soldados mais experientes da comissão militar. Porque no quartel-general da OTAN, segundo a própria OTAN, a parte política é dominante. Então temos civis. Claro, como lidamos com assuntos militares, também existe um comitê militar de cada país, um Estado-Maior militar e ainda um Estado-Maior militar internacional dentro do próprio quartel-general da OTAN. Especialistas militares, e a maioria deles, na verdade, são especialistas em estratégia, ou vêm da inteligência militar. E no caso das pessoas com quem trabalhei durante o exercício Wintex, no grupo de inteligência atual, a maioria vinha da inteligência militar. O nível era de tenente-coronel ou coronel, às vezes aparecia um general. Mas um desses colegas mais velhos, quando eu perguntei para ele, eu disse, bom, o que mais restaria para discutir? E ele respondeu, deixa eu terminar, tá bom. Quer dizer, se uma bomba nuclear tática for lançada, basicamente a Europa vai ser destruída de qualquer jeito. Então, por que a gente continuaria? Porque os russos iriam revidar, então é melhor nem discutir isso. Ele não explicou exatamente com essas palavras, mas essa é a minha interpretação. E quanto mais eu fui aprendendo sobre o assunto nos anos seguintes, sim, é bem sombrio pensar no que viria depois. Mesmo que a Alemanha fosse destruída, você ainda poderia viver na França, por exemplo. Então é meio que... Eu acho que agora, quando as pessoas falam sobre o guarda-chuva nuclear, tem muita discussão sobre isso. A ideia de que, se os Estados Unidos não vierem realmente em nossa ajuda, o guarda-chuva nuclear francês poderia talvez e assim por diante. Mas eu acho que isso é, na verdade, um tipo de mal-entendido sobre a diferença de força. A França seria destruída se houvesse uma guerra nuclear entre a França e a Rússia. Quer dizer, a Rússia tem um pouco mais de território do que a França. E a França tem muita gente concentrada em áreas específicas. Seria uma destruição enorme. E não daria para. Então, em termos práticos, é impossível. Absolutamente impossível. Esse é de fato o ponto. Eu mencionei no começo 3 razões para ter armas nucleares. A primeira é que elas são a arma definitiva, quero dizer, a arma de último recurso. Se tudo falhar, se o seu país estiver prestes a ser aniquilado, ou seu estado estiver para ser destruído. Claro, tudo isso depende da percepção das elites políticas ou do próprio povo. Mas enfim, não é isso que estamos discutindo agora. O ponto é que se o seu estado estiver prestes a ser aniquilado, você mostra para o adversário ou para o inimigo que está disposto a se suicidar, mas levando ele junto. É basicamente o que os franceses e os britânicos estão fazendo. E é basicamente o que alguns idiotas alemães agora estão tentando enfiar na nossa cabeça. Porque não dá para aceitar isso. Ter um guarda-chuva nuclear francês é uma ideia completamente absurda. Se você não confia no guarda-chuva americano, como é que vai confiar que os franceses estariam dispostos a se suicidar pelos alemães, que muitos franceses ainda veem como os Bosch? Pois é, de jeito nenhum. Naquela época, no início dos anos 80, quando foram implantados os mísseis Pershing e Cruise, os franceses também tentaram se recolocar na discussão estratégica. Embora estivessem militarmente fora da OTAN, o que muita gente esquece, eles ainda faziam parte da aliança. Participavam de todos os outros ramos da OTAN, só não do planejamento militar integrado. Porque o de Gaulle tinha estabelecido que nenhum soldado americano lutaria sob o comando de um não-americano.
General. Não, No French soldier at the guy. So, nenhum soldado francês. Então eles não participavam do planejamento militar integrado, mas queriam se envolver de novo nas discussões políticas e estratégicas, especialmente por causa da chamada modernização nuclear militar. Por isso criaram uma FAR, uma Força Armée Rapide, ou algo assim, uma força de implantação rápida que deveria avançar até a fronteira alemã. E tentaram incluir isso também no planejamento alemão e da OTAN. Ou seja, estavam fora do planejamento da OTAN, mas ainda queriam ter uma porta dos fundos para entrar. E o comandante dessa força também aparecia com frequência na OTAN. Quando eu estava em Paris, por outro motivo, ele me convidou para almoçar. He invited me for lunch, and I asked him, E eu perguntei para ele, você realmente acha, porque essa força, Armée Rapide, também deveria estar equipada com armas nucleares táticas móveis. Essa era a ideia, ser posicionada na RDA, na fronteira alemã. E eu perguntei, você realmente acredita que os franceses usariam armas nucleares para defender a Alemanha? Ele disse, não, não consigo imaginar isso nunca vai acontecer. Por quê? Eu perguntei. Bem, seria só sob uma condição, que eu não consigo imaginar que vá acontecer. Seria se os interesses franceses, políticos, econômicos, culturais, estivessem tão entrelaçados com os alemães que não fosse mais possível distinguir um do outro. E isso nunca vai acontecer. E agora, eles estão pensando. and now they are thinking, But I was thinking, I was thinking about the North. Eu estava pensando no norte da Europa. E no começo dos anos 90, a gente convidou alguns soviéticos, ou ex-soviéticos, agora generais russos. Um deles era o responsável pelo planejamento do Distrito Militar de Leningrado, de 1976 até 86, com exceção de alguns anos em que ele comandou as forças no Afeganistão. O ponto dele era o seguinte: para os soviéticos defenderem Leningrado, defenderem as bases de Kola, a península de Kola, e também as comunicações entre essas áreas, ferrovias e tudo mais, era preciso tomar a Finlândia e a região de Finnmark, no norte da Noruega, ou seja, toda a Finlândia. As preparações das forças do Distrito Militar de Leningrado eram principalmente voltadas para tomar a Finlândia. Mas, segundo ele, não se deveria tomar a Suécia nem a Noruega, ao sul ou mais a oeste de Finnmark. West or south of Finnmark. And that was the art or E essa era a estratégia, ou melhor, eles deveriam tentar destruir as bases. Aí eu perguntei para ele, mas e se os americanos usassem as bases aéreas suecas, que faziam parte do planejamento lá nos anos 60, usar as bases suecas, e isso já estava previsto para acontecer desde o primeiro dia da guerra? E ele respondeu que eles atacariam essas bases suecas e também as bases aéreas norueguesas. E claro, isso, você não destrói uma base aérea com armas convencionais tão facilmente. Para isso, seria preciso bombardear essas bases de forma contínua, e nesse caso perderiam um número muito grande de bombardeiros, de forças de bombardeio. bombers, bomber forces. So it means that in practice it was Então, na prática, isso significava que eles teriam que eliminar essas bases com armas nucleares. E quando Olof Palme chegou ao poder, em 69, parece que ele se afastou dessa política. Quer dizer, ele entendeu que isso transformava o país em um alvo. E era óbvio que era preciso evitar esse tipo de problema. O problema para os americanos e para os britânicos era que eles precisavam do território sueco. Precisavam da Suécia como um porta-aviões que não afunda, para garantir cobertura aérea sobre a frente central, abrir as defesas aéreas nas repúblicas bálticas da época e permitir que as forças aéreas estratégicas atingissem Moscou e São Petersburgo, Leningrado. Moscow and St. Petersburg, Leningrad. So that was. Então foi assim. Mas como é que se faz isso? Os russos, ou melhor, os soviéticos, sabiam, claro, que se atacassem a Suécia, a Força Aérea Americana viria imediatamente para lá. Então eles não atacariam a Suécia. Esse era o problema. E claro, os americanos precisavam encontrar um jeito de fazer os soviéticos atacarem a Suécia, para poder usar o território sueco. E acho que esse era o ponto principal, essa história dos submarinos.
em que fingiam que eram submarinos soviéticos, mas na verdade iam até lá com pequenos submarinos ocidentais, que já estavam naquela região há muito tempo, mas que, de repente, começaram a aparecer. Para chegar nas Verde e Surdaustwaard e Sué são submarinos ocidentais. Isso mesmo. To get to the Swedish air bases, they used Soviet submarines. Mas o problema é que não era soviético. Quer dizer, era um submarino soviético, mas na verdade ele era... Eu preciso explicar uma coisa aqui pro pessoal que tá ouvindo, porque isso é uma piada interna. É que, claro, o Ola é o maior especialista do mundo no que ficou conhecido como o pânico dos submarinos, que aconteceu nos anos 70 e depois nos anos 80, na Suécia. Naquela época, apareciam relatos de submarinos na costa sueca, e todo mundo ficava, meu Deus, são os russos, são os russos. Mas no fim das contas, a maioria desses submarinos, tirando talvez um bem no começo, eram provavelmente submarinos da OTAN. A ideia era assustar os suecos, que não faziam parte da OTAN, para que começassem a planejar junto com a aliança esse tipo de situação. Então é disso que vem essa piada interna aqui. Sim, os suecos tiveram que se adaptar. E eles não entenderam que o que era importante defender eram a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Os países que ficavam no meio eram, na verdade, menos importantes. Então quer dizer, a mesma lógica que se aplica quando a gente fala da questão nuclear e da destruição da Alemanha, que foi totalmente devastada. E nesse caso também aconteceria que as bases aéreas suecas seriam destruídas por armas nucleares. E porque toda a ideia com os submarinos era fazer os suecos acreditarem. Quer dizer, primeiro, era uma operação psicológica em tempos de paz, mas também em tempos de guerra, principalmente em tempos de guerra. A ideia era fazer o povo acreditar que o submarino britânico, que estava chegando com forças especiais, o que na verdade eles faziam com bastante sigilo, treinando junto com os grupos de resistência, viria para eliminar a liderança política ou os militares que não estivessem alinhados. Então você elimina todas essas pessoas, uma espécie de decapitação, por assim dizer. E aí, claro, a Suécia se juntaria aos Estados Unidos de um dia para o outro. Era algo muito eficiente. E claro, isso não era nada público, digamos assim. Raina? Na discussão sobre dissuasão, a gente acabou deixando de lado uma parte importante da história, porque passamos direto do míssil Honest John para o Lance e outros. Mas os alemães, em especial, não ficaram muito satisfeitos com esse arranjo. E foi o Helmut Schmidt, que é considerado um dos melhores chanceleres da Alemanha, quem teve a ideia. Ele já tinha conversado sobre isso antes com o Giscard d'Estaing e com o Callaghan, o colega britânico dele. A proposta era que a Europa precisaria de uma nova arma nuclear americana, moderna, de alcance médio, estacionada no continente. Os países da OTAN nas fronteiras, com capacidade de atingir Moscou e além, ou seja, um míssil de alcance médio de até 5.000 quilômetros. E havia esse medo de que algo pudesse acontecer e a Alemanha fosse destruída por esse tipo de arma nuclear americana de curto alcance, no caso de um ataque convencional. Mende era forçado por esse kind of was augmented by the fact that the American president at the time, Carter, O presidente americano na época, Jimmy Carter, era visto como um pacifista, alguém contrário às armas nucleares. E no caso de um conflito com a União Soviética, isso gerava ainda mais tensão. Havia uma grande dúvida na mídia e nas discussões políticas da Alemanha, uma dúvida enorme sobre até que ponto o chamado guarda-chuva nuclear americano ainda era confiável. Então, em 1979, aconteceu essa conferência. So in 1979, there was this conference
E entre esses 4 chefes de Estado, quero dizer, esses 3 europeus que acabei de mencionar e o Jimmy Carter, lá em Guadalupe, naquele resort à beira-mar, o clima era bem descontraído, de maiô e toalha, e eles discutiram armas nucleares. E o resultado disso foi que, como é o nome dele, Schmidt, o Helmut Schmidt, acabou conseguindo o que queria. Eles pressionaram, quer dizer, junto com o Giscard d'Estaing e o Callaghan, pressionaram o Carter. E o Carter, claro, estava cercado de pacifistas. Mas é bom lembrar o conselheiro de segurança nacional dele, aquele antirrusso, perseguidor de poloneses americanos, o Brzezinski. E foi daí que surgiu a decisão, que acabou sendo tomada em 1979. A decisão política de que a OTAN modernizaria suas forças nucleares de médio alcance. Seriam 106 mísseis Pershing II, desenvolvidos especificamente para esse propósito. O Pershing I já existia, mas o Pershing II foi criado para ir mais longe e mais rápido, com capacidade de alcançar Moscou em até 10 minutos. Isso também foi definido. E além disso, mais de 500 mísseis de cruzeiro, também com ogivas nucleares, seriam distribuídos. Acho que os países escandinavos não participaram, mas foram espalhados desde a Holanda e a Bélgica até a Itália. Eu não consigo me lembrar dos outros países. Então, no total, havia quase 700 armas nucleares táticas destinadas ao uso dessas armas. Depois disso, o Carter não conseguiu um segundo mandato e o Ronald Reagan chegou ao poder junto com os neoconservadores, os neocons, muito belicosos. E o que originalmente tinha sido pensado ou estruturado pelo Helmut Schmidt e pelos conselheiros militares alemães era criar uma ligação mais forte entre o uso de armas nucleares na Europa e o aumento da ameaça para as forças americanas, para o próprio território dos Estados Unidos, atingindo o território russo. Essa ideia acabou sendo deturpada pelos neoconservadores, pelo Wolfowitz, pelo Perle, o Príncipe das Trevas e outros, porque eles viram uma oportunidade na capacidade dos mísseis Pershing II. Eram 104 Pershing II, com uma precisão extrema, algo em torno de 10 metros. Não era preciso uma ogiva nuclear enorme, com muitos quilotons, para destruir um quartel-general ou um complexo de mísseis. Então eles viram ali a chance de realizar o velho sonho deles, um ataque de decapitação contra os sistemas de comando, controle e comunicação soviéticos. A ideia era que, no fim, o Exército Vermelho ficasse como uma galinha já degolada. E eu falo isso porque venho do interior, já vi isso, ainda correndo pelo pátio antes de cair. Ninguém mais é capaz de tomar decisão nenhuma. A população russa esperava os libertadores no Iraque, na Síria e em outros lugares. E essa era a ideia. Eles distorceram essa questão e, como resultado, tivemos também aquele movimento na Alemanha, o movimento antinuclear e tudo mais. Então eu acho que agora surge um paralelo que acabou nos levando depois àquela crise do Able Archer, a reedição do Able Archer de 1983. Agora a gente vê um novo desdobramento, quase repetindo o mesmo problema. Se o Trump não cumprir de fato a palavra dele, de que essas novas armas devem ser implantadas, acho que até o meio do ano que vem, novos mísseis de alcance médio, capazes de atingir Moscou em poucos minutos e até além, foi o Biden quem pressionou o Scholz, o chanceler Scholz, a aceitar isso. Sim. Nenhuma discussão no parlamento, nada. Agora isso, e me vem à cabeça um paralelo com o armamento nuclear dos mísseis antiaéreos Nike. O Biden disse, ok, sim, mas esses mísseis vão ter apenas ogivas convencionais. Só ogivas convencionais. E o meu bom amigo Ted Postal disse, isso é uma completa besteira. É idiota, porque com ogivas convencionais eles não servem para nada. Fica bem claro que, uma vez que eles estejam lá, fica Bird recebendo
Olha, o que aconteceu em 1983? Nós tivemos uma crise de percepção, é verdade, mas uma crise de percepção muito séria que nos levou à beira de uma guerra nuclear. Os russos realmente acreditaram, por causa daquela manobra chamada Able Archer, por causa de todo aquele movimento, que os americanos estavam prestes a realizar aquele ataque de decapitação de que tanto se gabavam. E eles estavam prontos para reagir com um ataque preventivo, inclusive com armas nucleares táticas, para tentar neutralizar os alvos antes que qualquer coisa começasse. Agora, o que a gente pode ver é a possibilidade de uma repetição disso, ou pelo menos de criar as condições para que uma crise parecida volte a acontecer, se a gente concordar ou se a gente instalar esse tipo de míssil na Alemanha. Para mim, isso é muito claro. Por que os russos reagiriam de forma diferente? Antes de aceitar esse programa, é como se dissessem, vamos decapitar a Alemanha. Ponto final. Se você só tem 10 minutos para reagir, o incentivo para atacar primeiro é muito grande, especialmente se houver qualquer sinal de que a outra parte pode agir antes. Mas olha, por favor, comenta o que você acabou de ouvir. I mean, before in the 70s and so on, and also largely in the 80s, it was the Americans perceived that they had escalation dominance. They believed that they, in the final analysis, they would have the last card. And the problem is that this is no longer the case with the very fast Russian hypersonic missiles. The Americans cannot do anything about them, but the Russians may be able to take down US missiles. So the situation when it comes to escalation dominance have been turned upside down. And that psychologically, that means that Americans withdraw from Europe actually. That's because they realize that they have no way they would go into a war that they will risk of losing really. So but may I just put in one more, because in your last interview, you brought up this with the use of the Korean Airlines 007, and this was you brought up how the bomber. Você mencionou as forças de bombardeio, que agora estão muito bem descritas pelo Ben Fisher, como você disse. Elas se dirigiam para o território soviético, no norte, e conseguiam fazer isso com frequência, às vezes várias vezes por semana, algo assim. E então vocês receberam um relatório de que o satélite tinha detectado os nós de comunicação. Isso era exatamente o tipo de alvo que, numa situação de guerra real, seria eliminado. And then came the same thing when it comes to the Korean Airline 007, when it in 1983 went over from Anchorage over Kamchatka and Sakhalin actually, and was shot down by the Soviets. And this was a regular airline. The problem was that you received the report about the communication nodes in the east around Kamchatka and so on. And a couple of points there. Firstly, tem alguns pontos aí. Uma pessoa da Agência de Segurança Nacional, que tinha um cargo bem central, disse que eles enviaram informações da base no norte do Japão. Esqueci o nome agora. A base da Agência de Segurança Nacional no norte do Japão. Eles sabiam exatamente o que estava acontecendo, com 2 horas de antecedência. Acompanharam as comunicações. Enviaram mensagens à Casa Branca com a mais alta prioridade, 3 vezes. E havia tempo suficiente para os americanos impedirem aquilo. Havia possibilidades muito claras. Eles poderiam facilmente ter parado tudo, porque era uma comunicação que durou, acho que até umas 2 horas, algo assim. E isso foi. Então, na verdade, por algum motivo, dá para dizer que o Reagan estava na Califórnia naquela época. For some reason, now you could say Reagan was in California at the time, and also. E também eu acho que o assessor de segurança nacional dele estava na Califórnia. Mas mesmo assim, havia tempo suficiente para impedir que aquele avião fosse abatido, e eles não fizeram nada. O segundo ponto é que 5 anos antes, houve outro voo da Korean Airlines que não passou sobre a base super secreta de Petropavlovsk, na península de Kamchatka, mas sim sobre Murmansk.
E foi quase o mesmo procedimento. Só que esse pousou num lago e as pessoas sobreviveram. Então, sabe, a Korean Airlines tinha algumas ligações especiais com gente da comunidade de inteligência. Mas eu acho que o terceiro ponto que eu quero mencionar é que na Suécia aconteceu algo parecido com os sistemas de radar no Báltico, envolvendo um avião sueco que ainda nem tinha sido incorporado à Força Aérea do país. Isso foi da empresa Saab Aircraft. Por algum motivo, o avião foi em direção aos países bálticos e acabou atacando os países bálticos. E eles sabiam que justamente naquela semana, a parte da Força Aérea Soviética que ficava de prontidão estava em exercício nos Urais. Então aproveitaram essa ocasião especial para entrar no Báltico e testar os radares, as comunicações, essas coisas. Isso foi, acho que em meados dos anos 70, talvez um pouco mais para o final da década. Ficou muito claro que eles estavam usando aviões civis para isso e muita gente morreu por causa do abate. Eu acho que isso mostra um padrão, digamos assim. E, de fato, as pessoas nos Estados Unidos e o chefe da Agência de Segurança Nacional sabiam muito bem o que estava acontecendo. Heiner, você acredita que a OTAN realmente estava usando aviões civis para provocar a União Soviética? Heiner? Não. Eu acho que quem pensa assim, que algo desse tipo poderia ter vindo da OTAN, da sede da OTAN, não entende como essa organização funciona. Porque existem comitês, e na OTAN muitas e muitas vezes havia governos que não concordavam com os americanos, ou com isso, ou com aquilo. Não dava para ter uma decisão da OTAN sobre algo assim. Como eu sempre disse, era impossível a OTAN ter um plano de ataque ou decidir por um plano ofensivo contra a União Soviética, porque sempre haveria algum governo dentro da OTAN que seria contra. Então isso não poderia acontecer como um ato oficial, tipo a Operação Barbarossa. Algo assim não teria como ser feito dentro da OTAN. Mas a OTAN, dentro da OTAN, cada país membro tem sua própria embaixada protegida, inclusive pela própria OTAN. Ela fica dentro do complexo da OTAN. Isso permite uma série de conversas bilaterais, trilaterais, discussões sigilosas e por aí vai, que não envolvem a OTAN como organização. Então, coisas desse tipo são possíveis. E se alguém disser depois, na OTAN nós discutimos isso, só poderia ser algo desse tipo, mas não uma decisão da OTAN, nem algo tratado num comitê da OTAN. Não, quer dizer, foi só isso. Você entende o que eu estou tentando dizer? Não. Acho que quando eu falei com você, talvez você quisesse dizer o Viglaik Age, que foi presidente do Comitê Militar da OTAN no começo dos anos 90, por volta dessa época. 3 anos, talvez 4. E ele disse que quando se trata de coisas muito secretas, como o submarino que eu mencionei antes, mas também essas operações, isso nunca poderia ser uma operação da OTAN, porque era secreto demais para acontecer dentro da estrutura da OTAN. Isso era dos Estados Unidos. Operações dos Estados Unidos, junto com alguns países, e eles estavam fazendo coisas bem sujas. Agora o Heiner sumiu. Acho que a conexão dele está piorando, infelizmente. Heiner, acho que ele está voltando. Um momento. Pronto. Voltou. Oi, Heiner. A gente já está chegando na marca de 1 hora, meus amigos. Então talvez eu queira pedir, como uma palavra final de vocês dois, sobre essa ideia do guarda-chuva nuclear e também da proteção da OTAN. Isso sempre foi uma faca de 2 gumes, não é? De um lado, sim, podemos proteger vocês, talvez, e do outro, não. Isso pode destruir vocês se for usado. Sim, claro. Quer dizer, eu acho que esse guarda-chuva nuclear e o uso de armas nucleares na Alemanha e na Noruega, isso é muito claro. Mostra que a ideia é de defesa,
mas no fim das contas é para defender o Reino Unido. Não é a Europa continental, e a Europa continental seria amplamente destruída. Rainer, essa também é a sua avaliação, que a estratégia, no fim das contas, foi sacrificar a Europa Central pelos interesses do Reino Unido e dos Estados Unidos. Bem, essa era a estratégia no passado, e eu acho que essa estratégia já vem sendo questionada há bastante tempo. Na prática, as coisas estão mudando de direção. Quando os americanos saem da equação, e para mim parece que eles já estão fora dela, eles não estão mais dispostos. Durante a Guerra Fria, até mesmo na Alemanha, a gente costumava dizer, quando queríamos questionar o guarda-chuva nuclear, perguntávamos aos americanos, vocês estão dispostos? Berlim por Boston, porque se os russos tomassem Berlim, vocês prometeram usar armas nucleares, mas estão realmente dispostos a arriscar Boston em troca? Pois é, Berlim por Boston era essa a expressão. So Berlin for Boston, that was the kind of phrase. Now, the Berlin for Boston issues. Agora, aquela questão de Berlim por Boston, esse tipo de coisa, acho que já ficou para trás. O perigo agora é que algumas cabeças confusas na Alemanha e na Europa, especialmente na Alemanha, tentem se abrigar sob outro guarda-chuva nuclear, o francês ou o britânico, ou até desenvolver uma força nuclear europeia. Quer dizer, uma força nuclear europeia acabaria sendo, de novo, só britânica ou francesa. E aí vem a pergunta, será que os britânicos estariam dispostos a sacrificar a própria ilha para defender a França ou a Alemanha e por aí vai? Pode esquecer, porque eles não têm profundidade estratégica para sustentar uma ameaça de uso de armas nucleares. A única coisa que poderiam ameaçar seria o próprio suicídio nacional. Bom, se você usar armas nucleares, se a Rússia... Veja bem, os Estados Unidos e a Rússia, ou a União Soviética na época, fizeram suas primeiras explosões nucleares, de muitos quilotons, no próprio território acima do solo. E nada aconteceu, entende? Mesmo que você destrua Moscou com uma arma nuclear, quero dizer, uma cidade enorme, e se prepare para um massacre de qualquer tipo, a Rússia vai continuar existindo. Se você fizer Paris desaparecer, a França não sobrevive. O mesmo vale para a Alemanha. Essa é a diferença, e isso precisa entrar na cabeça das pessoas, mas acho que elas não querem. Enfim, você conhece o ditado chinês? Estamos vivendo tempos interessantes. Vivemos tempos interessantes. We live in interesting times. É verdade, mas seria bom se a gente conseguisse convencer esses malucos em Berlim, Paris e Washington de que a única forma de lidar com armas nucleares é garantir que elas nunca sejam usadas. Mas ainda estamos um pouco longe disso. Os russos e os chineses, eu acredito, já chegaram a essa conclusão, porque repetem o tempo todo, elas nunca devem ser usadas. E agora estamos aprendendo coisas novas também com a guerra do Irã, onde um país sem armas nucleares está conseguindo se defender com sucesso de dois países que têm armas nucleares. Mas essa é uma conversa para outro momento. Quero agradecer a vocês dois pelas análises e por essa discussão histórica e atual. Ola Tunander e Rainer Rupp. Até a próxima. See you next time again. Right, no brace.